Aleluias! Evangelho de Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 27. Mateus, capítulo 13, versículo 27, a Bíblia diz assim, ó: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Vamos parar por aqui. Essa história que eu estou pegando o bonde andando, né? Mas essa é uma parábola que Jesus está contando, muito conhecida, a parábola do trigo e do joio. A Bíblia vai começar dizendo que esse pai de família, ele semeou no seu campo uma boa semente. Mas diz que os homens foram dormir, e enquanto eles dormiam, veio um inimigo e semeou no meio do trigo o quê? O joio. E aí a Bíblia diz que ele se retirou. Quando começou a crescer o trigo, apareceu também o joio. E aí chega nessa parte que a gente fez a leitura. Então os servos do pai de família vão até ele sem entender nada. Fala assim, pera lá, mas você não plantou coisa boa? Não é essa a pergunta? Né? Você não plantou coisa boa? Você não plantou boas sementes? Você não plantou o trigo no teu campo? Então por que razão que tem joio? E eu acredito que esse questionamento que esses servos estão fazendo, muitas pessoas ou já ouviram alguém fazer, ou a pessoa mesmo já se perguntou, sabe? Aquela frase, tinha até um personagem antigamente, né? Que ele dizia assim, onde foi que eu errei? Lembra, né? E quantas vezes a pessoa se questiona, às vezes a ver uma atitude de um filho, de uma filha, né? Às vezes ao ver a atitude do marido, às vezes ao ver a atitude da esposa, às vezes ao ver até a família, sabe, que a coisa não está andando bem, não está caminhando bem, às vezes a pessoa se questiona, poxa vida, onde foi que eu errei? Né? Ou, como aqui, né, se questiona, mas eu não plantei boa semente? E às vezes não é só no que diz respeito à casa, ao lar, mas às vezes até em outras questões da vida, né? Quando a pessoa ela se sente traída por alguém, ou ela se sente injustiçada, quantas vezes a pessoa não se pergunta assim, poxa vida, eu procuro ajudar todo mundo, não é assim? Eu sempre procuro estender a mão, né? Se eu não posso ajudar, pelo menos eu não atrapalho. Não é assim? Eu só procuro fazer o bem para as pessoas, mas por que a razão que aparece gente tão má no meu caminho para prejudicar, sabe, para fazer isso? E a pergunta é semelhante, perceba, né? Se eu tenho plantado coisas boas, por que razão que eu tenho colhido coisas ruins? Eu acredito que todos nós, em algum momento na nossa vida, nós também já nos questionamos dessa forma. Poxa vida, se eu tenho plantado coisas boas, por que razão que eu tenho colhido coisas ruins? Era isso que os servos estão questionando ao pai de família. Se você plantou coisa boa, por que razão que você está colhendo joio? Por que razão que você está colhendo coisa ruim? E aí ele vai responder no versículo 28, e ele diz assim, uma resposta tão pequena, tão direta, tão curtinha, mas eu penso que tem muito a nos ensinar. E ele lhes disse, o que diz aí? Um inimigo é quem fez isso. Vamos todos responder aqui, né, ou ler a resposta do pai de família, vamos todo mundo junto lá? Um inimigo é quem fez isso. Eu tenho certeza que pode ser bem melhor que isso. Vamos tentar de novo? Um inimigo é quem fez isso. Amém, igreja? Meu irmão, eu penso que essa palavra aqui, ela é muito libertadora. E nós precisamos ter, sabe, a clareza, o discernimento
desse pai de família. E eu quero abordar isso por dois aspectos. Olha só, a Bíblia diz lá em Gálatas, é um texto conhecidíssimo, que tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Amém? Tudo que o homem planta, o homem colhe. Mas não diz que tudo que o homem colhe foi o homem que plantou. Amém? E isso é fundamental a gente entender, porque quantas vezes, como esse pai de família, nós também nos deparamos com uma situação, nós também questionamos, né? Poxa vida, mas eu plantei semente boa, eu dei uma boa educação, eu dei um bom ensinamento, eu dei um bom exemplo. É claro que a gente não é perfeito, amém? Né? Mas eu procurei sempre dar um bom exemplo. Por que agora essa atitude? Por que agora eu sempre procurei amar? Por que esse ódio? Eu sempre procurei ajudar, por que agora esse desprezo e assim por diante? E às vezes a pessoa se depara com uma situação como essa e muitas vezes a pessoa se sente culpada, principalmente com relação aos filhos, que não estão andando o caminho que os pais ensinaram, e aí a pessoa, ela se depara com uma situação como essa, ela diz assim, mas vai ver, foi alguma coisa que eu fiz também, né? E por favor, não me entenda errado, é lógico que nós precisamos nos julgar. A Bíblia diz que se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados. Amém? É óbvio que nós precisamos nos julgar. Agora, não é disso que eu estou falando. Eu até me julguei, eu não consegui enxergar, sabe, nada plausível para aquilo ali, mas eu digo assim, vai ver, foi, sei lá, foi algo que eu fiz, foi algo que eu não percebi, vai ver, o erro é meu. E a partir do momento que eu acho que o erro é meu, eu não tenho, não sei se você vai entender, mas eu não tenho forças para ir lá e mudar a situação. Eu não tenho a pegada necessária para ir lá e dizer, não, isso aí vai ser arrancado. Isso aí não vai entrar no meu celeiro. Amém? Porque a pessoa, ela acaba se sentindo culpada e responsável por causa daquilo que ela está colhendo. E, entenda bem, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Aquele homem plantou trigo. O que ele está colhendo? Trigo e joio. Né? Então, a palavra está se cumprindo, porque ele está colhendo o que ele plantou. Não é verdade? Agora, ele também está colhendo o que não plantou. E na nossa vida, muitas vezes é assim. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, isso com certeza, sem sombra de dúvidas, porque é o que a palavra de Deus nos ensina, mas nós precisamos lembrar que nós vamos colher também muitas coisas que nós não plantamos. E quando nós estamos colhendo o que nós não plantamos, nós precisamos então ter o discernimento e a clareza desse pai de família para dizer assim, opa, espera lá, isso aí não fui eu, amém? Isso aí foi um inimigo que fez. E aí trazendo para nós, os crentes, né, a gente olhar para aquilo e dizer, isso aí é o diabo, amém? Isso é Satanás. Isso aí entrou uma influência errada, isso aí entrou uma ação maligna, isso aí é uma obra do inimigo. E se é uma obra do diabo, a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho, mas você vai ver que o pai de família vai dizer assim, vocês vão separar, tem a hora certa, mas vocês vão separar o trigo do joio. O trigo entra no meu celeiro, afinal de contas fui eu que plantei. O que eu plantei vai entrar no meu celeiro. O que eu plantei, eu vou ter que me alimentar dele. Amém? Agora ele diz, o joio, o que o inimigo plantou, esse vai ser queimado. Esse não vai entrar no meu celeiro. Amém? Agora, se eu e você nos sentimos culpados,
e achamos que aquele joio também foi nós que plantamos, a gente vai dizer, fazer o quê, né? A culpa é minha. Então, põe tudo para dentro do celeiro aí, não é verdade? E aí está comendo joio junto com o trigo. E o joio não é para comer, não só é amargo, mas ele chega a ser até venenoso. Mas às vezes a pessoa está lá comendo frutos amargos. Mas fazer o quê, né? Tudo que o homem planta, ele colhe. Verdade, tudo que o homem planta, ele colhe. Mas nem tudo que ele colhe, foi ele que plantou. Então a gente precisa ter esse discernimento. Amém? Porque tem muita gente se sentindo culpada de estar colhendo joio, mas é porque a pessoa até agora não percebeu que não foi ela que plantou o joio. E ela precisa desse discernimento para dizer, não, isso aí é joio, isso aí foi o inimigo que fez. Então, e a atitude igual do pai de família. Isso não vai entrar no meu celeiro. Amém? Isso vai ser separado, isso vai ser jogado fora. Não, eu não vou me alimentar disso, eu não vou comer disso, porque não foi o que eu plantei. O que eu plantei eu vou comer. Agora, o que eu não plantei vai ser queimado. Então, nós precisamos entender. Diz que falaria em duas frentes, né? Duas questões aqui. A primeira é essa. A segunda questão, tem outro grupo de pessoas que ela até não se sente culpada como a primeira. Até ela não... Quando ela é questionada, por que você está colhendo isso, se você não plantou? Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando essa situação? Repito, um grupo de pessoas se sente culpada, vai ver, fui eu que plantei, e não podemos. Mas tem outro grupo que faz uma abordagem diferente, diz assim, mas se Deus mandou, né, fazer o quê? Não é assim? E aí a pessoa, ela acha que aquilo ali, de alguma maneira, foi Deus que mandou. Então ela diz, se foi Deus que mandou, não posso rejeitar. Fazer o quê? Taca tudo lá para dentro do celeiro lá. Não é assim? Meu irmão, mas nós precisamos entender que existe sim a nossa responsabilidade, que existe sim a nossa ação, como falamos até agora. Precisamos entender que, né, claro, a gente crê em Deus, que existe um agir de Deus, um mover de Deus. Só que nós não podemos esquecer que o agir de Deus, o mover de Deus é sempre para o nosso bem. Amém? Né? A Bíblia, olha só, Jesus fala do Pai o seguinte, não há ninguém que peça pão a um pai natural e ele deu uma pedra, que peça peixe e ele deu uma serpente. Aí Jesus vai dizer, vocês sendo maus não fazem isso? Quem dirá o Pai Celestial? Então, gente, eu estou plantando trigo e acho que Deus vai me mandar joio? Acho que eu não estou conhecendo bem quem Deus é, a natureza de Deus. Você está entendendo? Então eu também não posso agora achar que todo problema que surge na minha vida, vai ver, Deus mandou, vai ver, Deus está me provando, vai ver. Você está entendendo em nome de Jesus? Nós precisamos entender que existe uma ação do homem nossa, somos nós que escolhemos as sementes que nós vamos plantar, e aí nós que vamos arcar com a colheita. Lembra? Plantei trigo, vai entrar trigo, não posso reclamar da minha colheita. Agora, preciso entender também que nem tudo que eu planto, eu colho. Eu preciso entender que há uma ação divina da parte de Deus, mas eu também preciso entender que há uma ação maligna. E aí, para esse pai de família, fica muito claro, ele diz, espera lá, eu não plantei isso, e estou colhendo. Aí ele diz, bom, Deus é que não foi, porque Deus não ia mandar joio. Aí ele parte rapidamente para a terceira opção, qual que é? Um inimigo. O grande problema, meu irmão, é que boa parte dos cristãos está tão preso no natural,
que esquece que a gente tem um inimigo. Entende o que eu estou falando? Está tão preso no natural que esquece que há um ser que a Bíblia diz que ele é nosso inimigo, que ele nos odeia, que ele quer a nossa destruição, que ele veio para matar, roubar e destruir, amém? Que está o tempo todo andando em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nós precisamos saber identificar o que é a ação do diabo, o que é a ação do inimigo. Amém? Porque existe a nossa responsabilidade, existe o agir de Deus, o mover de Deus, mas existe uma ação também maligna. E eu preciso sempre levar em conta, olha, o diabo existe, o diabo age, o diabo opera. Amém? Para que eu possa identificar quando é a ação dele. Identificando, eu possa dizer, isso não vai entrar no meu celeiro. Eu não vou abraçar isso como se fosse que eu plantei, ou como se fosse que Deus mandou. Não, isso é do diabo, me perdoa a expressão, que vá para o quinto dos infernos. Não sei se tem quarto, quinto ou terceiro lá, mas você está entendendo? Mas não é verdade? Mas não é meu, não plantei, com certeza não foi Deus que mandou. Se é uma ação maligna, eu não quero, eu não aceito isso na minha vida. E é o que vai acontecer. Olha só, e ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ah, já que foi inimigo, vamos lá, pega a foice lá, vamos arrancar isso. Aí olha só, porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, na hora de arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E aí que a gente precisa tomar um cuidado, porque às vezes a gente identificando que é uma ação maligna, a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, a nossa maneira. E o grande perigo disso é arrancar o que o diabo plantou, mas junto com aquilo arrancar o que a gente plantou de bom. Você está entendendo? E aí não vai adiantar. Né? Quer um exemplo disso? Hoje em dia até não acontece tanto, mas antigamente acontecia muito mais. Um filho fazia algo lá que os pais não aprovam, e diz, não, você está expulso de casa, não era assim? Aí expulsava de casa. Então, olha só, naquele filho tinha sido plantado muita coisa boa, não tinha? O pai não deu educação, ensinamento e tal. Tinha muita coisa boa plantada ali. Mas também perceba que houve algo que Satanás plantou. Você está entendendo? Em nome de Jesus? Mas em vez de eu dizer, não, é isso aqui que tem que ser arrancado, eu digo assim, arranca tudo, joga fora tudo. E aí, às vezes, com aquela atitude, aquele filho, aquela filha se revoltava, e aí se perdia tudo de bom que foi plantado. Amém? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu sei que estou dando um exemplo, assim, talvez drástico, mas só para você entender. Ele diz, opa, não, calma lá, tem a forma certa de arrancar. Aí ele vai dizer assim, ó, deixe crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos, para quê? Para queimar, não foi eu que plantei, para tacar fogo nisso. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Diga a glória a Deus. Meu irmão, duas coisas eu quero lhe chamar a atenção, né? Como já disse. Cuidado para você não entrar, sabe, numa acusação e achar que tudo que você está colhendo foi você que plantou. Então não adianta. Não. Tudo que eu colho, eu planto, mas nem tudo que tudo que eu planto, perdão, tudo que eu planto, eu colho, mas nem tudo que eu estou colhendo foi eu que plantei. E o que eu não plantei vai ser atado e queimado, porque não vai entrar no meu celeiro. Porque eu não vou me alimentar dele, porque eu não vou viver daquilo que eu não plantei, daquilo que eu plantei, eu vou ter que viver, aí não tem enrosco, amém?
Aí eu vou ter que arcar com as consequências. Mas daquilo que eu não plantei, não. Outra coisa, eu não posso achar que, né? Não, o que veio foi Deus que mandou. Tudo que veio foi Deus que mandou. Não, meu irmão, tem muita coisa que não foi Deus que mandou. Porque nós temos um inimigo. E nunca podemos nos esquecer disso. Amém? Que há um inimigo. Que ele sempre está tentando roubar, matar e destruir. E, diante disso, entender que há um jeito certo. Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Deus me ensina, me mostra como agir, qual que é a hora certa, qual que é o momento certo, né, de separar o trigo do joio, de queimar isso. Mas Deus, uma coisa é certa, esse joio não vai entrar no meu celeiro. Amém? Eu não vou viver isso, a minha família não vai viver isso, nós não vamos nos alimentar disso, porque aquilo que eu plantei, esse não tem escapatória, esse vai para o meu celeiro, esse eu vou me alimentar dele, mas eu não aceito viver aquilo que eu não plantei. Amém? É esse posicionamento que nós precisamos ter, é essa clareza que aquele pai de família teve e que nós vamos ter, porque senão, meu irmão, daqui a pouco a gente está abraçando tudo que é tipo de joio. Entende? E achando que é a nossa responsabilidade, ou é achando que Deus mandou, ou qualquer outra coisa. Não, não. O que é do diabo não vai entrar no meu celeiro. Esse aí vai ser queimado em nome de Jesus Cristo. Amém? Não aceite viver o joio. Não. Que a gente possa, sabe, entrar no nosso celeiro. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Né? Entrar no nosso celeiro, a gente desfrutar verdadeiramente daquilo que a gente plantou. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.